Introdução à normalização. Nós vamos ver o que é esse conceito. Vamos introduzir o conceito de uma forma assim explicativa, semântica, e depois nós vamos para as regras. Tá? Nós vamos falar hoje de regras, tá? De restrições, conceitos novos. Então, bora lá. Então, o que nós vimos na aula retrasada e na aula passada? Na aula retrasada, nós vimos conceitos, os modelos conceituais, entidade de relacionamento e entidade relacionamento estendido, né, que é o ER e o ER, e vimos que ele é que é o ponto de partida para você fazer um projeto de um banco de dados. Então, na última aula, o que a gente fez foi pegar um modelo, ou vários modelos durante a aula, né, e fui explicando a derivação, né? A derivação aqui, então eu vou pegar uma entidade no modelo conceitual e como que eu faço essa entidade no modelo lógico, né? Eu vou pegar um relacionamento de 1 para 1, um relacionamento de 1 para N, um relacionamento de N para N, e vou mostrei para vocês como que se faz aquilo, quais são as tabelas que você tem que gerar. E aí a gente falou de chave, né, falando de chave estrangeira, que é um conceito importantíssimo, né? Então, quem não entendeu o que é chave estrangeira, tem que correr atrás e ver. Chave estrangeira é um conceito muito simples, né? Simplesmente uma chave de uma outra relação que serve de ligação, de link, né? Ou seja, de relacionamento entre duas tabelas ou duas relações diferentes. Então, nós vimos isso aí. Mas ocorre que os agrupamentos, quando você faz uma modelagem, igual eu ensinei na aula passada, você já tem um esquema pronto, e esse esquema, se você fez direitinho, ele vai funcionar. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é de melhorias. Então, existem projetos e projetos. Um projeto, ele pode, banco de dados, né? Ele pode e deve ser melhorado através do processo de normalização, que é como se fosse uma depuração que você vai fazendo, né? Faz uma, depois a segunda, depois a terceira, né? E aí você chega num nível assim que você pode entender que o seu projeto tá bacana. Tá? Então, nós vamos falar desses níveis aí que são chamados de formas normais. Mas antes disso, eu vou passar por conceitos. Tá? Bom, essencialmente o que nós estamos falando é sobre qualidade do projeto de banco de dados, tá, gente? Então, por isso a importância dessa aula, vocês não podem sair desse curso de modelagem sem saber minimamente fazer uma normalização até a terceira forma normal, 3FN. Tá? Isso aí é exigido em qualquer lugar que você for, você tem que saber fazer uma normalização, que é onde você vai depurar, vai tirar as redundâncias e um monte de coisa ali que vocês vão ver na aula de hoje. Talvez na hora que chegar no final, vocês vão ver, realmente a normalização é uma tarefa importante para o projetista de banco de dados. Tá? Conceito essencial. Bom, então, como eu falei, o que a gente pretende com a normalização é garantir a qualidade do projeto de banco de dados. Aí já falando do projeto lógico, né, das tabelinhas lá. Então, já saí do modelo de entidade de relacionamento, já derivei, já criei as tabelas todas, já defini lá quem são os índices e tudo mais. Agora eu vou entrar num processo que eu vou buscar qualidade. Mas o que especificamente? Primeiro, garantir a semântica dos atributos, garantir que a semântica esteja clara no esquema. O que é isso, a semântica? É o significado dos atributos, significado dos relacionamentos. Isso aí tem que estar de acordo com o que você levantou lá no seu levantamento de requisitos. Tá? Então, é lá que é a fonte de tudo para você fazer essa conferência da semântica, né?
Reduzir informação redundante nas tuplas. Então, lembrando que as tuplas são registros, né? São as linhas de uma tabela. Então, você tem uma entidade do tipo peça, cada linha é uma peça, corresponde a uma peça. E ali você tem um código, né? Você tem o fabricante, você tem o nome da peça, você tem o tamanho, você tem alguma classificação, etc, etc. Então, um banco de dados não normalizado, um projeto não normalizado, pode haver redundância nas tuplas. A gente vai mostrar aqui também. Então, tem que tirar essas redundâncias. Reduzir os valores null nas tuplas. Isso também é uma coisa importante. O null, gente, ele deve ser evitado, assim, dentro do possível. O null é um valor indefinido, indeterminado, ou não aplicável, ou não sabido para um determinado atributo. Então, você tem o atributo telefone. Se você não tem o telefone da pessoa para cadastrar, e aquilo ali vai ficar armazenado no banco de dados como tipo de dado null. E o tipo de dado null, ele pode gerar alguns problemas, até mesmo em sentenças SQL, pode dar algumas coisas um pouco esdrúxulas, dependendo do que for fazer. Então, também é uma boa prática, que está ligada aqui à normalização, que é reduzir os valores null nas tuplas. Tá? E, por último, reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas. Tuplas falsas é quando você pega duas tabelas e faz um join delas, que é uma junção dessas duas tabelas. Na hora que você faz uma junção, ele gera algumas tuplas falsas ali, na hora que ele vai relacionar os valores. Isso aí também, processo de normalização, é que vai tirar isso daí. Na aula que vem, nós vamos mostrar o join. Então, o join, vocês podem pensar que é uma junção de duas tabelas. Você pega uma tabela, pega a outra e junta as duas, fazendo uma tabela só. Tá? Marcos Rafael está dizendo que não está escutando meu áudio. Vocês estão escutando meu áudio bem, galera? Tá normal aqui, professor. Normal? Ô, Marcos, então eu vou pedir para você dar uma olhada aí, aumenta seu volume, tira aí algumas configurações de aperfeiçoamento de som, para ver se você consegue... Ah, mas ele não está me ouvindo, né, galera? Ele mandou a mensagem hoje. Deixa eu mandar aqui, Marcos. O problema deve ser na sua máquina. Todos estão me ouvindo bem. Beleza. Bom, então é isso aí. Para isso, nós vamos trabalhar com algumas diretrizes. Né? Inicialmente, antes de falarmos propriamente na normalização. Tá? Então, eu vou mostrar aqui na forma de diretrizes, são 4 diretrizes, mas mais importante do que está escrito aí é o exemplo que eu vou mostrar. Então, para cada diretriz, né, exceto para uma delas, eu vou ter os exemplos para mostrar. Então, a diretriz número 1. Diretriz de quê, gente? Diretriz que o projetista tem que ter na cabeça dele. Tá? Na hora que ele for projetar um banco de dados. O primeiro é meio óbvio. É meio óbvio, mas é uma diretriz e ela é super importante. Projete um esquema de relação de modo que seja fácil explicar o seu significado. Se você se enrola, até mesmo para entender o significado do seu esquema de banco de dados, provavelmente ele não está simples, ele está complexo, e a complexidade é uma coisa que a gente tem que tentar evitar, até mesmo na normalização, a gente aprende a simplificar as coisas. Então, por exemplo, é o que está escrito aqui, ó, não combine atributos de vários tipos de entidade juntos na mesma relação, na mesma tabela. Então, por exemplo, você tem uma tabela chamada, uma entidade chamada
professores e outra entidade chamada disciplinas, você não deve combinar essas duas entidades numa única tabela. Isso a gente viu na aula passada, né? Então, isso aqui é meio que uma revisão da aula passada, né? Cada entidade, ela vai gerar uma tabela, né? E o relacionamento, dependendo do relacionamento, também se for um M para N, ele também vai gerar uma tabela. Aquelas coisas que a gente viu na aula passada, né? Por isso que eu falei da importância de vocês assistirem, quem não assistiu, né? Então, gente, quando você mistura, por exemplo, várias entidades e relacionamentos na mesma relação, ou seja, na mesma tabela, você acaba colocando ambiguidade, e não só ambiguidade, como você dificulta a leitura semântica, ou seja, o entendimento do significado, e até mesmo você vai ser incapaz de explicar com facilidade aquilo que eu falei. Você pode até se enrolar no meio de uma explicação, ou de um entendimento, porque não tem clareza no seu esquema de banco de dados. Tá? Então, eu vou mostrar aqui agora o exemplo de violação dessa diretriz 1, que é a diretriz da simplificação, né? Cada macaco no seu galho, entidade, relacionamento. Então, vejam o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, uma relação chamada funcionário-departamento. Então, eu tenho esses dados aqui, nome do funcionário, CPF, data de nascimento, endereço, número do departamento. Aqui já complicou. Número do departamento, nome do departamento, CPF do gerente. Vejam, gente, qual que é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho dados ou atributos de duas entidades diferentes na mesma tabela. Eu tenho dados de funcionário misturado com dados de departamento. Essa é a primeira anomalia que eu tenho. Então, o funcionário do departamento, eu deveria ter apenas dados do funcionário, e o máximo que eu teria é o quê? O número do departamento. E não essas informações aqui, de nome e de CPF do gerente. E qual que é a anomalia nessa tabela de baixo aqui? Eu tenho dados de funcionário misturado com dados de projeto. Então, aqui eu começo aqui com... aqui eu tenho CPF, tem número do projeto, tem horas que se refere ao projeto, mas se refere ao funcionário também. O nome, que é do funcionário, o nome do projeto, que é do projeto, e o local do projeto, que é do projeto. Então, gente, quem entendeu a aula passada deve estar vendo que isso aqui é quase que uma repetição daquilo que eu falei. Cada entidade vira uma tabela. Não coloque duas entidades na mesma tabela. Duas ou mais. Tá? Porque você vai violar a nossa primeira diretriz da aula de hoje. Beleza até aí, gente? Podemos passar para 2? Essa é mais tranquila mesmo, tá? Porque ela tem muito a ver com o que a gente viu na aula passada. Tá? Então, vamos para... Oi. Aproveitando aí, uma dúvida que eu tive na minha atividade. A minha atividade tem dois... Ai, fugiu o nome. Duas entidades. Duas entidades e um relacionamento entre elas. Atletas, partida e jogam, que seria o relacionamento. O título, aí eu coloquei 3 tabelas, uma de atletas, uma de partida, e o jogo, ele tem atributos. Então, eu teria que fazer uma tabela com ele também, com a chave estrangeira, tudo direitinho. Eu fiz isso. Porém, qual título eu vou colocar para esse relacionamento? Eu posso colocar jogam, eu vou dar um outro título para ele. Porque eu até olhei no slide, revi algumas partes da aula, mas eu não vi isso. Você pode dar um nome juntando o nome das duas tabelas que você está relacionando. Entendi. Atletas jogam. Atleta
underscore jogos, underline jogos. Uhum. Entendi. Isso é muito usado, tá? Ah, ótimo. Se você não achar uma palavra melhor, né, você pode até colocar jogos. Se for refletir semanticamente, a ideia, gente, é que a tabela reflita semanticamente o significado, né, dela. Então, na pior das hipóteses, se você não conseguir achar uma palavra, né, você junta ali o nome das duas entidades, né, que formam aquele relacionamento e boa. Entendi. Beleza, obrigado. Né? Diretriz número 2. Projete os esquemas de relação básica, ou seja, tabelas, projete essas tabelas, de modo que você não deixe nenhuma anomalia, nem de inserção, nem de exclusão, nem de modificação. Essas 3 palavrinhas aí são basicamente a manipulação que você faz no banco de dados, é isso, né? Ou você insere algum dado, ou você exclui, ou você atualiza, né? Modificando aqueles dados. São as 3 manipulações básicas que você faz em um banco de dados. Tá? E pode ser que, ao fazer isso, que você projete um esquema que dificulte você a fazer essa inserção, exclusão ou modificação no banco de dados. Eu vou mostrar em seguida um exemplo. De todo, se houver alguma anomalia, alguma coisa que ficou ali, você não tirou, você deixou aquela redundância, deixou aquela anomalia ali porque quis, tá? Depois nós vamos explicar que, por motivos de performance, de desempenho, você pode deixar alguma coisa um pouco redundante, desde que você documente isso e que os programas saibam que a operação de inserção, exclusão e modificação ela vai ficar um pouco mais complexa. Por quê? Porque ela vai ter que atualizar as redundâncias, por exemplo. Se você fizer uma atualização e tiver redundância, você vai ter que atualizar todos os locais onde tem aquela redundância. Então, é importante que a aplicação saiba caso fique alguma anomalia. Mas, o que seria essa anomalia? Eu peguei aqui para mostrar para vocês, gente, uma anomalia de modificação. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte, eu tenho uma tabela, que é aquela anterior, né, chamada funcionário e departamento. Então, eu tenho dados de funcionário aqui. Em seguida, eu tenho dados do departamento. Onde é que está a redundância? Está exatamente aqui, ó, nesses 2 últimos atributos. Por quê, gente? Cada vez que eu cadastro um usuário, aqui, um funcionário, melhor dizendo, nessa tabela, além de colocar o número do departamento, ele duplica aqui também o nome e duplica o CPF do gerente. Então, essa parte aqui, ó, ela não precisava aparecer. Ela podia fazer parte de uma outra tabela, que é o que nós vamos aprender com a normalização. Tá? Então, vejam, se eu tiver 1000 funcionários nessa empresa, vai aparecer 1000 vezes o nome de cada departamento que o funcionário pertence e o CPF do gerente. Sendo que isso poderia, se eu tivesse, por exemplo, 10 departamentos, eu poderia ter uma tabela separada com 10 registros só, sendo que aqui eu vou ter 1000 repetições nessa redundância. Tá? Para vocês entenderem melhor, pensem como seria alterar o gerente do departamento 5. Então, vamos supor que nós vamos mudar
o valor de um dos atributos do departamento 5. Digamos, o gerente do departamento 5. Então, o que vai ter que ser feito aqui? Vai ter que atualizar todas as tuplas de todos os funcionários que trabalham nesse departamento. Caso contrário, o banco de dados vai ficar o quê, gente? Inconsistente. Entenderam a questão da anomalia? Se você não atualizar aqui, se você atualizar o gerente do departamento 5 e não atualizar funcionário por funcionário aqui do departamento 5 para colocar o CPF do gerente novo, ele vai mostrar valores diferentes para alguns funcionários, para algumas tuplas de funcionários, o que seria errado. Então, nós teríamos uma inconsistência nesse banco de dados a partir desta anomalia de modificação. Então, a diretriz número 2 me diz exatamente para eu poder evitar isso aqui. Vocês conseguem enxergar, gente? Sejam sinceros. Vocês conseguem enxergar que essas duas últimas colunas de atributos aqui, elas são redundantes ou não, nesse momento da vida? Nós vamos explicar mais, mas isso tem um pouco a ver com a aula passada, né? Vocês conseguem enxergar que aquilo ali é redundante ou não? Ou vocês acham que deveria estar ali mesmo? Eu acredito que não. Não, professor. Eu, pelo menos, não consigo enxergar essa redundância ainda, não. Não. Pelo menos não nessa tabela. Eu acho que é redundante porque podia estar na tabela departamento e só ter Só o nome do gerente com os nomes dos departamentos, né? não o nome do gerente, não, só O a CPF do referência, né? gerente. É. Eu concordo que deveria estar uma tabela separada também. Que aí ficaria mais fácil de, se fosse precisar alterar, já não precisaria passar de nome por nome, mas sim só alterava na tabela seguinte, né? Exatamente. Se você separar esses dados aqui, que eu estou chamando de redundantes, e mais o número do... não, o número do departamento... o número do departamento também tem que fazer parte da outra tabela. O número do departamento ele vai ficar aqui, e ele vai ficar em uma outra tabela também, com o nome e o CPF do gerente. Então, na hora que você Seria quer uma chave alterar... estrangeira, né? Ô, Rogério, no caso, só teria que ter a referência da tupla da outra tabela aí? Exatamente. Então, na outra tabela, você teria a chave lá estrangeira, CPF, o número do departamento é uma chave estrangeira, né? Através do número do departamento, você não precisa ter esses dados aqui. Você separando lá, você altera o CPF do gerente em um único registro. Aqui, se você tiver 500 funcionários no departamento, seu banco de dados vai ter que alterar 500 registros. É isso que eu estou dizendo, sendo que você alteraria um único registro se você tivesse uma tabela separada de departamento. Então, gente, de novo, aqui eu tenho alhos misturado com bugalhos. Tenho atributos da entidade funcionário. Eu estou mapeando duas entidades na mesma tabela. É isso que eu estou fazendo aqui de errado, gerando a tal da anomalia de modificação. Isso. Ter o ID do departamento, ID do gerente e o nome do departamento na outra tabela. Isso aí. Professor, Fala, Matheus. então a ideia seria juntar essas três variáveis aqui e unir em uma só, que identifica Fazer as uma três. outra tabela. Fazer uma tabela separada. Nós vamos fazer isso na normalização, tá? Fica tranquilo. É porque algumas pessoas já se anteciparam dizendo que a solução é essa. Então, eu estou mostrando que é uma solução realmente. Mas já vai ser mostrado, tá? Como é que vai ser a solução para a gente resolver esse problema aqui. Primeiro, eu estou mostrando mais a questão das anomalias mesmo, tá? Ok? Então, se você tiver que alterar um gerente de um departamento, você vai ter que alterar aqui em N tuplas. Gente, um projeto de banco de dados, uma das coisas que ele tem que atender também é eficiência computacional
além da eficiência de armazenamento, a eficiência computacional também. Né? Fazem consultas muito complexas, você diminui a eficiência computacional do seu banco de dados, né? Então, a aplicação perde performance e aí por aí vai. Bom, vamos para a diretriz número 3. Essa nem tem exemplo, essa é clássica. Evite ao máximo colocar valores null. Então, estou voltando ao que eu falei lá agora no detalhe. Se você vai colocar um atributo numa relação básica que tem muitos valores null, tenta separar os valores null para que eles não poluam muito a sua tabela. Vamos voltar no exemplo anterior aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho um monte de funcionários aqui que não estão vinculados a nenhum departamento. Tem lá 200 funcionários. Por algum motivo, eles não estão vinculados a departamento. O que vai ter no campo o número do departamento para esses 200 funcionários? Vai ter null. Entendeu? Então, isso é uma questão também do ponto de vista operacional do banco de dados, mas evitar que a maioria das tuplas não tenha valores null. Porque se a maioria das tuplas tem valores null, tem alguma coisa ali que você está te chamando a atenção. Você vai ter que analisar com calma aquilo ali. De repente, separar aquele campo numa outra tabela, numa outra relação, para que não fique muito poluído o seu banco de dados com valores null. Tá? É o que está escrito aí. Se eles forem inevitáveis, tenta garantir que eles vão aplicar aos casos de exceção e não ao caso de regra. O null é tolerável? Claro que é. Ele faz parte do mundo dos bancos de dados, dos atributos. Tá? Faz parte. Mas do ponto de vista de exceção e não de regra. Certo? Então, essa é a diretriz número 3. E a número 4? Bom, aqui eu estou falando de geração de tuplas falsas, que eu falei lá no começo. O que é uma tupla falsa? Uma tupla falsa é quando você faz a união, ou a junção de tabelas, utilizando atributos comuns para fazer a união, né, que são chave primária e a chave estrangeira. E se a tabela não estiver bem normalizada, ela pode gerar tuplas falsas. Ok? Evite relações com atributos correspondentes que não sejam combinações de chave estrangeira, chave primária. Atenção, gente. Não façam relacionamento entre tabelas, ou evite fazer, né, o máximo, relações com tabelas, onde você não vai usar chave estrangeira e chave primária. Sempre usar um chamado atributo principal, que é uma chave. Uma chave estrangeira e uma chave primária. Ok? Porque se você usar um atributo que não é chave, é o caminho para você gerar as tuplas falsas. Então, já estou dando aí, falando da doença e já estou meio que dando o remédio aí, né? Então, quando você faz a junção, ou relacionamento de tabelas usando atributos que não são chave, nesse par aí, estrangeira, primária estrangeira, você está no caminho de gerar tupla falsa. O que é uma tupla falsa? Uma tupla falsa é uma tupla que ela gera valores que não são verdadeiros, são valores falsos. Então, nessa tabela aí, gente, nessa tabela, todas essas tuplas que estão marcadas com asterisco aqui do lado esquerdo, elas são tuplas falsas, que apareceram quando eu gerei uma junção de duas tabelas. Quais tabelas? Eu peguei uma tabela de
de projetos, de projetos, e funcionário projeto, e juntei com uma outra de local do projeto. Fiz uma tabela só. Juntei duas e fiz uma. Só que como as duas que serviram de base para essa tabela e não estavam normalizadas, elas geraram tuplas falsas aí, ó. Então, essa tupla, essa primeira aqui, que está com asterisco aqui, né, que na verdade é a segunda, tá vendo? Ela é uma tupla falsa. O que tem de errado, né? O nome do funcionário não é a Joyce, e sim João. A dupla verdadeira é que está aqui, ó, logo acima. De novo aqui, ó. Eu tenho uma repetição da dupla, só mudou o nome do funcionário, de novo. Não é a Joyce. Tá? E nem é o Fernando também, o Wong, né? Fernando aqui. Tá vendo? Então, eu tive aqui duas duplas falsas geradas a partir do mesmo registro. Ah, mas por que ele fez isso, professor? Ele fez isso porque a tabela que deu origem a isso, que no caso aqui é a tabela de projetos com funcionários, locais com funcionários, não está normalizada. Simples assim. Então, gente, esses primeiros 4 slides, 4 não, né, que eu já estou aqui no 10º, esses primeiros slides com essas 4 diretrizes, gente, é mais para mostrar problemas, anomalias. Então, para vocês identificarem os principais casos onde a gente vai melhorar a qualidade. Qual que é o problema de eu ter dupla falsa aqui? Além da inconsistência, é desperdício de armazenamento, né? Também. Certo? Ok até aí, que agora nós vamos entrar em dependência funcional. Aqui, então, gente, foram, de novo, tá? Só exemplos de anomalias e de diretrizes com ações que a gente deve evitar. Agora, como nós vamos fazer isso? Bom, agora nós vamos entrar em alguns conceitos e vamos partir daqui a pouco para a normalização, propriamente dita, que é o cereja do bolo. Ok até aí, gente? Se por acaso depois também, lá no final, na hora de fazer o fechamento, ficou difícil, a gente pode voltar aqui também. Ah, o que é mesmo uma dupla falsa, professor? Pode ser que lá na frente, depois da gente falar um monte de coisa, o aluno, na hora de amarrar todos os conceitos, ele fica ainda, talvez, com alguma dúvida. Então, vamos lá. Então, eu vou introduzir o conceito importantíssimo, número 1. Se tivesse uma sirene aqui, eu ia tocar uma sirene aqui. Devia ter colocado, né? Para acordar quem está dormindo aí. A sirene. É o conceito de dependência funcional. DF. Beleza? Vamos lá? Vamos entender o que é uma dependência funcional. Dependência, você já imagina o que seja, né? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho 2 componentes, que no caso aqui, 2 atributos, ou 2 conjuntos de atributos. O que a dependência funcional me mostra? Aqui eu estou dizendo que X, que é um atributo, ou um conjunto de atributos, determina Y funcionalmente, sendo que Y é um outro atributo. Ou, de outra forma, Y é determinado funcionalmente por X. Então, estou pensando em atributos, tá? Já já vocês vão entender, na hora que a gente substituir o X e o Y aqui, né, por atributos mais palpáveis. Então, os valores do componente X, que eu posso ter aqui, um ou múltiplos atributos, tá, gente? Determinam exclusivamente ou funcionalmente, é a mesma coisa, os valores do componente Y. Tá? Exemplo. O que eu tenho aí? Eu tenho uma relação funcionário, tá? Onde eu tenho CPF como chave, depois eu tenho o nome do funcionário, data do nascimento, sexo, endereço e o número do departamento
que possivelmente é uma chave estrangeira. Possivelmente não, é uma chave estrangeira, né, para tabela de departamentos. Então, eu posso dizer que o CPF determina funcionalmente o nome do funcionário. Vocês concordam comigo, gente? O CPF determina o nome do funcionário, assim como determina a data de nascimento, assim como determina o sexo, assim como determina endereço, assim como determina o número do departamento. Entendeu? Agora, eu vou dar um exemplo do que não é um atributo, desculpa, uma DF nessa relação aí. Nome do funcionário determina CPF? Olha só, Matheus, o CPF ele determina sexo, endereço, número de departamento, tudo. Agora, o contrário é que não. Eu posso falar que o nome do funcionário determina CPF, gente? Sim, já está escrito que não aqui, mas por que não? Por que numa tabela eu não posso falar que o nome... Porque pode ter pessoas homônimas. anônimas. Isso, pessoas homônimas. Tem o mesmo nome e CPF diferentes. Exatamente. É isso. Então, o conceito de dependência funcional é isso. É o determinante e o determinado. Lado esquerdo é o determinante, é aquele que determina. Lado direito é aquele que é o determinado. E a relação é essa. X, seta, Y. Ok? Nós vamos falar demais nisso na aula de hoje. O tempo todo. Na maioria das vezes, na chave primária determinante, é isso aí, Luiz Eduardo. Vocês já estão começando a fazer as costuras. Né? A chave primária ela é um determinante. Ela tem que ser um determinante. Né? Porque a partir dela você localiza qualquer dado de qualquer usuário, desde que você tenha a chave, que é o índice, né? Então, vamos lá. De forma diagramática, tá? Aquilo que eu escrevi aqui usando 2 letras e uma seta, eu vou fazer agora de uma forma diagramática, porque a gente vai mostrar alguns diagramas usando esse esquema aqui, essa notação. Então, o que eu estou mostrando nesse primeiro aqui? Ó? Que o número do cliente determina o nome do cliente e o endereço dele, parecido com o que estava na tela anterior. No segundo aqui, eu estou dizendo que número do pedido e número da peça, então vejam que eu tenho 2 saídas aqui, ó, que são os determinantes, que determinam a quantidade comprada e o preço cotado. Perceberam? Então, eu tenho um conjunto de 2 determinantes, ou seja, eu tenho aqui uma chave composta de 2 atributos, que determinam os outros 2 lá. Eu não posso falar que preço cotado vai determinar nada aqui. Que eu posso ter peças com preço igual, por exemplo. E posso ter compras também com a quantidade igual. Então, também isso aqui não vai ser um determinante numa DF. E aqui, por último, eu tenho 2 dependências funcionais. Olha que legal isso aqui. A primeira é essa aqui, dizendo que número do cliente e nome... Não, peraí. Número do cliente e nome determinam endereço e código do vendedor. E eu tenho aqui o código do vendedor determinando o nome do vendedor. Então, se alguém aí
achou que essa relação aqui está um pouco estranha, é verdade, ela está mesmo. Essa relação aqui é uma relação que não está normalizada. Mas nós vamos ver. Ao passo que as duas primeiras ali estão. Tá? Então, essa é a notação diagramática. A seta sai do determinante, ou dos determinantes, e a seta chega no lado direito, que é o determinado. Lado direito tomando como base o desenho, slide anterior, né? Determinado aqui. Ok? Até aí, gente? Então, agora nós vamos definir formalmente. Colocar um só determinante é uma boa prática? É. Desde que você fala assim, em vez de você usar um atributo composto, você usar um atributo único? Sim, se você usar sempre um atributo único, você já está resolvendo alguns problemas de normalização. Verdade. Só que nem sempre você vai ter isso, essa possibilidade, né? Por exemplo, o CPF é claramente um campo de chave que é um atributo único, não composto. Não é uma chave composta, assim como o chassi de um veículo. Mas na hora que você pensa num pedido de venda, aí já complicou, né? Porque o pedido você precisa, para recuperar algum dado dele, daquela compra, você precisa ter, além do número do pedido, você precisa ter o número da peça. E você tem um número, uma chave com atributos compostos, o que não é pecado. Tá? Então, você não conseguiu usar um atributo só como determinante, usa 2 ou mais. Tá? E faça a normalização. Ok? Professor, Então, fale, meu jovem. então o correto seria usar nessa ordem. Se eu começar, por exemplo, a tabela do banco de dados pelo nome e depois o CPF, estaria errado, então. Tem que começar com o CPF e depois o nome. Não. Tem... Não tem esse problema. Você pode começar com o que você quiser, desde que você siga aquela ordem, né? Você pode. Eu particularmente gosto de começar sempre com as chaves, mas não tem nenhum problema você colocar uma chave lá no meio da relação, um terceiro atributo se a chave, não tem problema nenhum, não. Ah, entendi. Tá? Entendi. A Não tinha que normalização, seguir essa lógica. não. A normalização não faz nenhum tipo de restrição quanto a isso. Entendi. Perfeito. Então, vamos definir o que é uma... embora eu já tenha feito, vamos repetir aqui, né? Então, nós dizemos aqui, quando nós temos essa relação aqui, né? Que Y é funcionalmente dependente de X, ou Y é determinado de maneira funcional por X, que é a mesma coisa, ou, dado um valor de X, sabemos o valor de Y. Preciso. É isso, gente. Dado o valor de X, eu sei o valor de Y. Dado aquele CPF, eu sei o endereço daquele cara. Agora, dado o endereço, eu não sei o CPF. Ok? É isso. A abreviação é DF ou D.F. Mais utilizada é essa DF em maiúsculo e esse D.F aqui em minúsculo também. Em algum livro vocês podem ver isso, só para entender. E aí, para ilustrar, gente, a gente pode usar a lógica proposicional. Quem nunca ouviu falar em lógica proposicional vai entender agora o que é. É um pouco de raciocínio lógico aqui. Eu posso entender X é uma proposição, onde eu estou dizendo que chove. E Y é uma outra proposição, onde eu estou dizendo que o telhado fica molhado. Então, X determina Y, está dizendo o quê? Chove, então o telhado está molhado. Né? Isso tem a ver com lógica proposicional. Então, vocês podem entender, determinante é isso, né? Uma relação de causa e consequência, né? Quando a gente trabalha com lógica proposicional. Bom, se está chovendo, o telhado está molhado. Agora, se o telhado está molhado, está chovendo? Não. Se o telhado está molhado, não está chovendo.
necessariamente. Alguém pode ter que pegar mangueira e estar jogando lá. Ou pode ter caído orvalho. Aí, Lucas, isso mesmo. Formação do argumento lógico. Isso aí, cara. Show de bola. É disso que a gente está falando aqui. Então, estamos relacionando lógica proposicional com dependência funcional. Tudo isso aí para ilustrar qual deve ser o raciocínio de vocês. Então, bora lá? Eu tenho essa relação, vamos ver o exemplo aí. Eu tenho essa relação assim, preenchida. Gente, olha, isso aqui é uma extensão da relação, ou seja, é um status dela. Atualmente, ela está aí com 4 registros, 4 tuplas. Perceberam? Se amanhã ela tiver com 1000, é uma outra história. Então, a análise que nós vamos fazer aqui de dependência funcional é baseado nos dados que estão aí. Ok? Então, tem coisa que a gente não vai poder afirmar sobre isso. Vamos lá. Eu tenho a relação ensina, onde eu tenho professor, disciplina e livro texto. 3 atributos. Vejam que eu nem falei nada de chave aqui. Tá? Até para não induzir ninguém a um raciocínio precipitado. Certo? Então, eu posso dizer que professor determina funcionalmente disciplina? Acho que não. Acha que não? Quem mais acha que não? Um Eu professor acho pode que sim. determinar mais de uma disciplina, né? Igual eu tô vendo. Mas aí por isso que o Silva ali está 2 vezes. Eu acho que sim. Quem mais acha que sim? Quem mais acha que não? Só 3 alunos falaram agora. Agora. Bom. Vamos lá. Do Word os dois, mas eu tinha feito da forma correta. Você Sim. chegou a ver alguns exemplos ou alguma coisa assim, ou tá no escuro ainda? Tipo, você não sabe como que a turma tá? Não, eu não vi nada. Vou ser bem honesto com vocês. Não vi nada, porque o prazo era ontem à noite e hoje eu não tive tempo de olhar. Então, a partir de amanhã, eu começo a fazer as correções. Então, cada um de vocês vai receber o retorno sobre o que vocês me mandaram, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Então, podemos agora, então? Bora lá. Bem, bora lá, então. O Richard está aí? O Richard talvez conheça, porque já tem alguns peri, mas acho que o Richard não está aí, né? Beleza. Então, pelo que eu estou vendo aí, 49 pessoas em sala, acho que ninguém, então, conhece o assunto da aula de hoje. Bora lá, então. Vamos começar. Todo mundo vê na minha tela? Normalização de projeto de banco de dados. Sim, professor. Tranquilo, ótimo. Ô, professor, mas eu acho que o senhor compartilhou a Tela errada. tela errada. Valeu, meu jovem. E agora? Agora foi. Beleza. Então, vamos lá. Professor, Oi. Diga, boa Rodolfo. noite. Só aproveitando para te perguntar, a atividade que foi para ontem, dia 20, eu não consegui enviar ela ontem, aí hoje eu te enviei por e-mail, certo? Certo. Tá, não, é só isso mesmo. Tá bom, Rodolfo. Recebido. Eu vi seu nome lá. Então, vamos lá. Normalização de projeto de banco de dados. Eu ia aproveitar o gancho que estava todo mundo falando da atividade, eu ia perguntar um negócio também.
Pergunta, Marlon. acontece? Aproveita que eu não comecei ainda. Beleza. O que acontece? Eu tinha confundido o que o senhor tinha pedido na aula passada. A aula passada eu já tinha esquematizado o modelo lógico. E nessa, quando o senhor pediu para fazer, aí que eu fui entender que o anterior era para ter feito o conceitual e agora o modelo lógico. O que eu fiz? Isso. Ontem eu mandei os dois no arquivo, beleza? Ah, você mandou pelo YouLife. Pelo YouLife mesmo. Aí eu fiz um Ah, não, arquivozinho no beleza. Word, aí eu mandei o conceitual e mandei o modelo lógico certinho. Tranquilo. Beleza? Alguém mais também que tiver alguma observação, gente, é só vocês mandarem um comentário no YouLife lá e tá limpo. Pode falar, quem mais aí? Acabou que eu fiz o mesmo também, eu mandei através. Bem, para finalizarmos aqui com a última forma normal que a gente vai estudar, a BCNF, ou FNBC, é uma forma normal que é uma espécie de terceira forma normal melhorada. Então, nós vamos tratar dela aqui agora como a última, uma vez que nós não vamos falar da quarta nem da quinta forma normal. Eu indiquei para vocês uma bibliografia, caso vocês queiram aprofundar nisso agora. Bom, então a forma normal de Boyce Code, ou BCNF, ou FNBC, como queiram, a gente vai partir desse exemplo aí que está na tela. Então, pegando aqui o computador de foco, eu tenho aqui uma relação E, ou seja, uma tabela, que eu tenho 3 atributos, sendo 2 deles, A e B, eles formam uma chave, né? Então, uma chave composta aqui, que determina funcionalmente o C. E nós temos também o C determinando funcionalmente o atributo B, que é um atributo principal, né? Uma vez que ele faz parte da chave, faz parte de uma chave, né? Uma outra forma de escrever isso aqui seria utilizando essa notação aqui, né? Onde eu coloco a relação, em seguida eu abro um parênteses e coloco os atributos lá, sublinhando aqueles que são os atributos chave. Da mesma forma, eu coloquei aqui uma outra notação para as dependências funcionais 1 e 2, conforme a gente está vendo aqui, né? Então, a representação do que está aqui nesse esquema aparece do lado de cá, A e B determinando funcionalmente C, que aparece na DF1 aqui, e C determinando funcionalmente o A, que é o que aparece na DF2. Esse esquema está na terceira forma normal, né? Não tem uma dependência transitiva, mas ele não está na BCNF. Então, o que a gente tem aqui é o C determinando funcionalmente o A, sendo que ele não é uma superchave, e o A é um atributo principal. Então, a anomalia está na DF2. Então, nós vamos mostrar agora um outro exemplo usando uma entidade real. Tá? Então, onde é que está a anomalia aqui? A anomalia é que o lado direito de uma dependência funcional não pode ser chave dentro da mesma relação. Então, isso pela BCNF. Pela terceira forma normal, tudo bem, mas pela BCNF, não. Então, eu não posso ter essa situação aqui dentro de uma mesma relação, né? Um atributo do lado direito, sendo chave aqui, trabalhando como se fosse uma chave aqui do lado esquerdo. Bem, então vamos pegar aqui um exemplo, onde eu tenho aqui as 3 letras do slide anterior sendo substituídas por atributos reais e aqui de uma relação
também comumente encontrada numa escola, numa faculdade, em alguma instituição de ensino. Então, eu tenho uma relação que eu estou chamando aqui de ensina. Eu tenho o aluno, a disciplina e o professor. Aluno e disciplina são a chave, uma chave composta. Tá? E eu tenho aqui, de acordo com os requisitos funcionais levantados, nessa hipótese aqui, eu tenho duas DFs. A primeira, dependência funcional, é essa que está bem clara aqui, inclusive, por causa das chaves, né? Aluno e disciplina determinam o professor. Então, pela chave aqui, essa DF, ela é uma DF clara. Mas eu tenho uma outra DF aqui, devido às restrições lá, a regra de negócio dessa instituição. A regra de negócio dessa instituição diz que um professor leciona uma única disciplina. Então, eu posso entender nessa regra de negócio uma segunda dependência funcional. Que é o professor determinando disciplina. É legítimo falar isso? É. Baseado na regra de negócio, sim, o professor determina disciplina. O problema é que esse tipo de dependência funcional aqui viola a BCNF, a forma normal BCNF. Por quê? Porque eu tenho um atributo não principal aqui determinando um atributo principal, ou seja, um atributo que não é chave determinando o outro que faz parte da chave. Então, essa é a anomalia que a gente tem aqui e pode ser corrigida aplicando-se uma decomposição para atender a essa forma normal aqui, BCNF. Então, para fazer a decomposição, o primeiro passo, porque nós vamos decompor em duas outras tabelas. O primeiro passo, então, é retirar o B dessa tabela, né? Uma vez que o B é que está violando essa forma normal, BCNF. Então, primeiro é feito R menos B, tirando a disciplina daqui. E, então, fica uma outra relação que eu estou chamando aqui não mais de ensino, mas de aluno-prof, onde eu estou vinculando ou relacionando aluno-professor e montando uma superchave aqui, usando todos os atributos da relação. E uma segunda relação. A segunda relação eu vou juntar C e B, que são exatamente que é exatamente essa dependência funcional aqui que a gente verificou através da DF2. Então, eu junto C e D, eu criei então uma outra tabela chamada ProfDis, ou ProfDisciplina, onde eu estou relacionando o professor com a sua respectiva disciplina e fazendo a chave ser o professor. Aqui eu posso fazer a chave ser professor, porque, como eu disse anteriormente, na regra de negócio, foi levantado que um professor, nessa instituição, só ministra uma disciplina. Então, a partir do professor, eu consigo determinar qual é a disciplina, então eu atendo a essa segunda dependência funcional aqui da F2 que a gente está. Se por acaso essa decomposição aqui não fizer com que as duas relações novas estejam na BCNF, esse processo deverá ser repetido. Aqui nesse caso, não. Né? Nesse caso, nós não temos aqui mais
esse problema de um campo que é um atributo não principal, determinando um atributo principal. Eu não tenho isso aqui mais. Porque disciplina não determina professor também, nesse caso. Uma disciplina, ela pode ser ministrada por vários professores. Né? E um professor só ministra uma disciplina. Então, nós temos aqui uma relação de 1 para N. Bem, uma última observação eu preciso fazer aqui, que é uma observação importante. Observem aí, gente, que a DF1 foi perdida com a decomposição que foi feita. Por que ela foi perdida? Porque a DF1 era uma dependência que determinava que o aluno e a disciplina determinam o professor. Só que isso não é válido mais nessa decomposição feita, porque eu não tenho aluno e disciplina juntos aqui mais na mesma tabela, junto com o professor. Então, como eu fiz esse desmembramento aluno-professor, professor-disciplina, essa DF1 se perdeu. Uma das práticas importantes da normalização é tentar fazer com que as dependências funcionais sejam preservadas. Nesse caso aqui, ela não foi. Então, dessa forma, o projetista de banco de dados ele pode optar por manter o esquema somente na 3NF, na terceira forma normal, em vez de buscar essa normalização aí pela BCNF. Também é uma coisa legítima. Qual que é o ganho que nós vamos ter aqui fazendo essa normalização pela BCNF que nós não teríamos na terceira forma normal? O ganho que a gente vai ter é um ganho de espaço de armazenamento. Então, vejam aqui, por exemplo, eu tenho a relação ensina. A relação ensina, ela tem, que é a relação original não normalizada pela BCNF. Então, vejam que eu tenho alunos, disciplinas e professores. Vamos entender por que isso aqui pode ser melhorado em termos de espaço de armazenamento. Vamos colocar aqui as duas relações normalizadas, a partir da decomposição feita, e eu agora atribuir valores aqui, para que vocês entendam onde é que está o ganho no espaço de armazenamento. Tá? Então, vejam, no momento em que eu separo professor e disciplina, de aluno-professor, eu só preciso guardar uma vez que um determinado professor ministra uma disciplina. Já que a gente tem essa regra, como eu falei, de que um professor só ministra uma única disciplina. Então, vejam, eu estou guardando aqui uma única vez as informações que relacionam o professor à disciplina. E nesse outro banco de dados, nessa outra relação aqui do banco de dados, eu tenho aluno e professor. Tá? Vejam, eu não tenho aqui a informação da disciplina guardada aqui. Ela vai estar guardada aqui poucas vezes e o professor só vai estar guardado aqui uma vez. Então, eu não vou ficar precisando repetir. Imagina uma instituição que tem 2.000 alunos. 2.000 alunos. Então, para todo aluno que tiver, vamos supor que desses 2.000 eu tenho 100 alunos que estão matriculados em banco de dados. Então, cada vez que aparecer, estão fazendo aula, por exemplo, com o professor Marcos. Então, cada vez que aparecer o nome do aluno com o professor, vai aparecer também a disciplina. Desnecessário isso, uma vez que a gente já sabe que o Marcos só adiciona banco de dados. Então, não precisa aparecer aqui todas as vezes Marcos e banco de dados. Basta aparecer o aluno, o professor,
né? E através da chave estrangeira professor, eu vou consultar aqui e vou relacionar que Marcos leciona banco de dados. Logo, os alunos que estão com Marcos estão fazendo banco de dados. Certo? Então, é o ganho que a gente tem na BCNF. É esse ganho aí, né? Ganho de espaço de armazenamento. Então, a gente pode dizer que é uma melhoria em relação à terceira, é uma espécie de extensão da terceira forma normal, vamos falar assim, né? E, então, com isso aí, a gente finalizou as 4 principais formas normais, né? As 4 que a gente estuda, lembrando que a normalização deve ser feita até na terceira ou a BCNF. Vamos passar agora para as considerações finais, para encerrar. Então, as considerações que a gente tem sobre normalização, o processo de normalização que a gente viu, é que normalmente a primeira forma normal ou a segunda forma normal não são consideradas uma normalização adequada. Então, é importante ou é ideal que o banco de dados relacional alcance a BCNF ou a 3NF em cada esquema da relação, ou seja, em cada esquema de relação, ou seja, em cada tabela. Quando a gente fala em normalização, a gente está falando de fazer uma relação por vez. Então, a gente faz de uma tabela de cada vez, fazendo a sua decomposição, sem perder de vista o restante, mas atacando uma tabela de cada vez. A forma normal de uma relação é dada pela forma normal mais alta alcançada por ela, ou mais restrita. Então, se uma relação você normalizou até a segunda forma normal apenas, ela está na segunda forma normal. Então, a normalização ela trabalha com a decomposição de relações, criando outras relações, o que aumenta a consistência, diminui a ambiguidade, diminui anomalias, mas reduz o desempenho. Por que reduz o desempenho? Porque determinadas operações do banco de dados, elas vão necessitar que seja feita junções. Então, a junção, ela é feita no momento em que o banco de dados está sendo operado ali, né? Está fazendo uma consulta, por exemplo, onde uma junção tem que ser feita, né? Para poder proporcionar aquela consulta, diminuindo, então, o desempenho daquele banco de dados. Bom, como propriedades desejáveis da normalização, nós temos que as decomposições elas devem ser feitas sem perda de junção, que significa sem gerar tuplas que sejam falsas, tuplas que sejam ilegítimas. E a decomposição com preservação de dependências, que é esse último exemplo que a gente viu, né? Que a gente foi até a BCNF, né? Depois de já termos chegado na terceira forma normal, fomos até a BCNF e aí nós não conseguimos preservar a dependência. Não é a situação ideal, mas é uma escolha que o projetista faz. Okay? Se ele optar por fazer a normalização até a BCNF, ele vai ter ganho de espaço de armazenamento, né? Mas vai perder essa dependência funcional, como a gente explicou aí neste último exemplo. Mais considerações. Então, normalizar um projeto de banco de dados, a gente viu que aumenta a sua qualidade, diminui duplicidades, ambiguidades, inconsistências e outras anomalias, né? Os projetistas de banco de dados não precisam normalizar para a forma mais alta possível. Por exemplo, um projetista pode optar por deixar numa forma normal mais baixa, uma segunda forma normal, por questões de desempenho, né? Por quê, gente? A forma normal, a segunda forma normal, do ponto de vista de consistência, ela não é boa. Não é a ideal, vamos falar assim, né? Não é a forma normal.
ideal do ponto de vista de consistência. Mas aquelas ambiguidades que ela tem, pode ser que ajudem a melhorar o desempenho do banco de dados, uma vez que ele não vai ter que fazer, por exemplo, muitas junções, né, para poder apresentar resultados de consultas. Só que fazer isso, gente, paga-se o preço, né, de você ter que lidar com certas anomalias. Então, a aplicação ela tem que também ficar atenta a isso, porque dependendo da normalização que foi feita, do grau atingido, isso acaba dando mais trabalho para a aplicação, para evitar os problemas de anomalia de inserção, anomalia de modificação, anomalia de exclusão, por exemplo. Certo? Então, atividade que eu estou pedindo para vocês fazerem, atividade de normalização daquele projeto do treinador de vôlei que vocês fizeram, né, aquele pequeno projeto, treinador de vôlei. Peço a vocês que normalizem até a BCNF todas as relações do esquema. Okay? Façam individualmente e entreguem até o dia 27 do 11. Como referências aqui, nós trabalhamos com o livro do Leomar Gravati, que é Sistema de Banco de Dados, tem lá na nossa biblioteca virtual, principalmente ele. Também um pouco com o do Silverchats aqui, que é o conceito de banco de dados. Esse aqui, gente, se alguém quiser ver por sua conta lá como que é a quarta e a quinta forma normal, podem acessar esse material aqui, lá no capítulo que fala sobre normalização, vocês vão encontrar a quarta e a quinta forma normal. Vocês vão ver que são formas mais avançadas, nem sempre triviais, e principalmente a quinta forma normal, difícil de detectar e de entender, né, o tipo de restrição que pode acontecer. Ok? Então, é isso. Obrigado e boa noite a todos.